estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Atenção para as explicações da professora Fabiola. Vamos lá? Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Como é que vocês estão? Em casa, se cuidando na medida do possível? Eu continuo aqui em casa, me cuidando, trabalhando à distância para poder contribuir com vocês nas nossas aulas de língua portuguesa. E hoje nos encontramos mais uma vez para um novo assunto, uma nova conversa. Vamos lá? Como a gente sempre faz, toda aula de língua portuguesa inicia com uma reflexão. Um elemento que a gente possa usar depois, enquanto estuda o uso da língua. Para fazer a nossa reflexão, eu trouxe essa imagem. O que é que vocês enxergam aí? Muita gente vai dizer, professora, eu estou vendo um ponto preto. Estou vendo uns desenhinhos azuis ali que fazem parte do fundo, né, das nossas aulas. Mas o ponto preto foi o que te chamou a atenção principalmente, não foi? Sim. O que eu trouxe para a nossa reflexão hoje tem a ver com este elemento. Tem a ver com a nossa forma de olhar para as coisas ao nosso redor. Geralmente, nos prendemos em uma única situação, seja para nos preocupar, seja para investir, seja para nos dedicar. Isso não é um problema, né? Às vezes a gente precisa mesmo focar num problema para resolver, às vezes a gente precisa se dedicar para uma situação, para que ela aconteça da melhor forma, enfim, a vida é isso. Mas a gente deixa de prestar atenção num outro elemento, que compõe essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Assim como vocês só olharam para o ponto preto e ignoraram toda a área branca que tinha ao redor, toda a área que não tem nenhum registro escrito, nenhuma representação com cor, com imagem, com letras, com símbolos, com números, seja o que for, que só é um espaço em branco, essa parte é como se vocês não considerassem. Não foi isso que aconteceu? Só chamou a atenção o ponto preto e alguns elementos que já compõem o fundo dos nossos slides, das nossas aulas. O que principalmente chamou a atenção mesmo foi o ponto preto. Assim, em geral, fazemos na vida. Nos dedicamos para uma situação e não percebemos uma área maior de possibilidades que poderiam nos ajudar ou que nos fariam bem para a gente poder concentrar a energia naquele ponto preto. A ideia de que a gente se dedica, às vezes, foca, gasta energia para uma situação só, nos afasta ou nos faz não perceber que a gente tem outras situações ao nosso redor que são possibilidades ou que podem se tornar possibilidades que façam a gente viver com mais tranquilidade ou de uma forma melhor. Essa é uma reflexão que cada um vai trazer para a sua vida, para a sua realidade, para a sua situação, para o seu entendimento de mundo, e aí vai pensar o quanto ela cabe ou não cabe para como você vive. Mas serve também para a gente pensar daqui para frente, se a gente não está deixando passar algumas oportunidades boas da vida. Certo? Pense nisso na hora de tomar decisões. Mas essa reflexão não está desconectada da nossa aula, não. Vamos para frente? Além dessa imagem, eu quero que você preste atenção nesta informação. Essa informação faz parte da nossa aula também. Nunca pare de sonhar. E se relaciona com a imagem que a gente fez a reflexão agora há pouco, com a imagem que a gente parou para pensar sobre, relacionou com a nossa vida. Como é que a gente pode pensar na ideia de nunca pare de sonhar, relacionando com a imagem de um ponto preto e de uma área imensa em branco ao redor? Cada um está sentindo e pensando em como pode relacionar essas situações. Agora, para além disso, o que a informação nunca pare de sonhar traz de imediato para você? Em que você pensa? Do que você lembra?
Com o que você relaciona? Nunca pare de sonhar. Algumas pessoas podem ter já identificado a relação com uma música. Nunca pare de sonhar faz parte de uma canção. Que canção é essa? Alguém já reconheceu? Estamos cada vez nos aproximando mais do que viemos nos dedicar hoje para estudar. Então, vou dar mais uma dica. Essa canção foi elaborada, foi pensada, foi produzida artisticamente pela seguinte pessoa. Esse é o artista. Seu nome? Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, mais conhecido como Gonzaguinha. Gonzaguinha, filho de um grande artista também, Luiz Gonzaga. Lembram-se? Já ouviram falar? Acredito que sim, né? Um grande artista, compositor da canção Asa Branca. Fala muito, as canções de Luiz Gonzaga falam muito da região onde ele nasceu, que é o Nordeste brasileiro. E o seu filho, Gonzaguinha, também grande artista, compositor, músico brasileiro, traz muitas reflexões sobre a própria vida. Tem uma bem famosa dele também, que fala de viver, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Lembram-se dessa canção? A que a gente vai conversar hoje não é essa, mas também traz uma mensagem incrível. Quem não tem, a gente não vai poder ouvir aqui, né? A gente vai só acompanhar a letra. Mas quem conhece a música ou gostaria de conhecer, pode acessá-la na internet. Ou você pode encontrá-la num dos meios por onde ela circula, né? Ela pode ser tocada no rádio, mas ela também pode ser encontrada no seu LP. Né? Esse é o LP original, ou seja, aonde ela foi primeiramente lançada. Ela foi gravada primeira vez lá em 1984. O nome do LP é Grávido. Tem até uma música com esse nome, né? Grávido, com esse título, a música nesse LP. E esse LP, olha, LP é aqueles antigos discos, antigos e não tanto, né? Agora eles já voltaram a circular por aí. Feitos de um material preto, lembram-se? Vinil, discos de vinil? Eles eram conhecidos como long play, ou com a sigla LP. Né? Então, os LPs antigos, o LP Grávido, é o LP que traz essa canção. Foi lançado lá na década de 80, 1984. E na década de 90, lá no finalzinho da década de 90, em 1997, essa música, aliás, todas as músicas deste LP foram relançadas agora no formato de Compact Disc, CD, né? Esses que a gente está mais acostumado, que muita gente ainda tem em casa, né? Tanto LP como CD, e a gente ainda escuta. Então, esses também são lugares onde você pode encontrar a música Nunca Pare de Sonhar, certo? Tanto o LP como o CD são de autoria do Gonzaguinha, gravados por esta gravadora aqui, EMAI Odeon, e com produção dessas duas pessoas também, o Renato Correia e o J. Moraes. Essas informações importantes que te ajudam a encontrar esse LP ou esse CD, se você se interessar e gosta de ir lá buscar em sebos, quando a gente puder circular pelas lojas com maior segurança, essa é uma oportunidade. Mas vamos conhecer essa canção ou relembrar para quem já conhece. Essa é a letra e ela diz o seguinte: ontem, o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Que lindo, né? Muito lindo. E então, agora que a gente já conheceu ou reconheceu
a letra da canção, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Perceberam que quando a canção está nesse registro escrito, nessa forma de análise, ela é um texto, né? Ela também pode se tornar um texto na melodia, mas daí já se torna uma canção cantada. Assim, com a leitura que fizemos, a gente tem um texto. Então vamos compreender esse texto, vamos entender do que ele se trata, que informações ele traz, certo? Essa é uma tarefa importante sempre que a gente faz a leitura de um texto, trazer informações e compreender essas informações. Só assim a gente de fato faz a leitura. Então vamos lá. O que a gente compreendeu do texto Nunca Deixe de Sonhar? Primeira pergunta. Você consegue identificar se esse texto, que é uma letra de canção, ele tem características de algum desses textos? Se você parasse agora para pensar, você entenderia esse texto como, você classificaria esse texto como um texto poético, um texto narrativo ou um texto explicativo? Essas são informações que a gente já conversou, mas vamos relembrar. Para quem está assim com a memória um pouco fraca, vamos lembrar? O texto poético é todo texto como poema, que tem poesia e que tem registros, elementos de um poema. Lembram dos poemas? Ok. O texto narrativo é um texto que conta uma história, que narra uma história. E o texto explicativo é todo texto que busca esclarecer alguma informação, que traz explicações para o leitor. Pensando no texto que você acabou de ler, Nunca Pare de Sonhar, que é uma letra de canção, ele pode ser classificado como? Muito bem, se você já identificou que ele tem características de texto poético, de poema, você acertou. A letra de canção é um texto poético. Pode ser classificado como um texto poético, sim. Mais para frente a gente vai relembrar as características dos textos poéticos, ok? Muito bem. E qual é a finalidade de uma letra de canção? Para que ela serve? Será que ela transmite explicações sobre um determinado assunto? Será que ela desperta a sensibilidade, manifestando sentimentos, emoções no leitor da letra, né? Ou até no ouvinte da música? Ou será que ela narra uma história com narrador e personagens? Olha como esta questão está muito ligada na classificação que vimos agora há pouco. E aí, o que é que você já identificou? Se você disse que ela desperta sensibilidade, manifestando sentimentos e emoções, você relacionou com o texto poético e está corretíssimo. É um texto poético que desperta a sensibilidade e manifesta sentimentos e emoções no leitor. Provoca o leitor com esses sentimentos. Próxima questão. Para quem essas músicas, essas letras de canção são produzidas? Quem você acha que apreciaria, que pararia para ler ou ouvir letras de canção? Será que esta em especial foi produzida para adultos apenas? Adultos românticos que apreciam músicas? Ou será que ela foi apenas produzida para cantores, que utilizam as letras de canção como ferramenta de trabalho? Apenas os cantores é que se interessariam por letras de canção. Ou qualquer pessoa que aprecia esse gênero? Que resposta você acha que se encaixa melhor para quando você pensa para quem as músicas, as letras de canções são produzidas? Se você respondeu para qualquer pessoa que aprecie esse gênero, você está corretíssimo. As letras de canção são produzidas para qualquer pessoa que goste de canção, que goste de ouvir, que goste de ler, que aprecie esse gênero.
Ela pode ser produzida, sim, por adultos românticos, eles podem se enquadrar nesse grupo de qualquer pessoa, como os artistas que também se interessam por letras de canções para colocar melodias. Mas ela é produzida para os apreciadores, para quem se interessa e gosta de música. Importante pensar isso? Sim, quando você pega qualquer texto, você tem que pensar, para quem isso aqui foi produzido? Você tem que reconhecer quem é o público que vai apreciar aquele texto. Uma bula de remédio. Quem será que se interessa para ler uma bula de remédio? Todo mundo que vai usar aquela medicação, não é? Vamos para frente, então. Agora chegamos numa pergunta muito simples, que está relacionada com a análise que a gente fez até agora. Qual o título da canção? Essa, por favor, né? Será que se chama Semente do Amanhã, Nunca Pare de Sonhar ou Fé na Vida? Para isso, você tem que ter claro qual é o significado da palavra título. Você sabe? Você domina esse conceito? O que é um título? Título é um nome, e essa canção tem um nome. Mesmo que dentro dela tenham as informações Semente do Amanhã, Nunca Pare de Sonhar e Fé na Vida, apenas Nunca Pare de Sonhar foi selecionado para ser o título. Esse é o título. Foi assim que a letra foi divulgada. A gente vai encontrar pessoas que acham que se chama Semente do Amanhã e até Fé na Vida, porque as pessoas guardam na memória auditiva, né, de tanto ouvir a música e cantar, guardam na memória essa frase, mas o título dela é Nunca Pare de Sonhar. Ok? Vamos para frente. Quem compôs essa música? Quem foi lá, escreveu a letra e pensou numa melodia que combinaria com essa canção? Será que Roberto Carlos? Você já pode ter ouvido Roberto Carlos cantando. Será que Erasmo Carlos? Você já pode ter ouvido Erasmo Carlos cantando. Ou Gonzaguinha? Você também já pode ter ouvido Gonzaguinha cantar essa música. Mas não estou falando de quem canta. Não estou falando do intérprete. Estou falando do compositor. Quem é que dedicou um tempo para elaborar a letra e a melodia dessa música? Também não pode ser dúvida nenhuma. Gonzaguinha. Foi dele que falamos até agora. Né? Mesmo que os outros cantores, os outros artistas tenham em algum momento interpretado essa canção, cantado essa canção, o autor, compositor é Gonzaguinha. Certo? Avante nas nossas perguntas. E como será que circula na sociedade uma canção? Já falamos também brevemente sobre isso no comecinho da aula. Como é que essa canção chega nas pessoas, no público que aprecia? Isso, são vários elementos. Rádio, televisão, internet, discos, outros que nem caberia aqui na resposta de tantas possibilidades. Ou será que só, apenas, exclusivamente por meio dos discos e CDs? Que também é um disco menor. Ou será que apenas em rádios, programas de televisão? Fácil, né? A gente sabe que hoje, mais do que nunca, o acesso às letras e às melodias, né, às gravações das músicas, está muito simplificado ou muito... Não queria usar a palavra acessível, porque eu usei a palavra acesso, mas é isso. O acesso a as canções está muito rápido, muito facilitado, né? Por quê? Porque ela tanto é divulgada nos rádios, nas televisões, como também está disponível na internet. É possível conseguir ainda os discos e outras formas de ouvir, né? No celular a gente tem pela internet, pelos aplicativos de música e tantas outras formas. Então a gente tem como resposta certa toda essa rede de circulação. Não só disco, não só televisão e rádio, mas também a internet, que é com os seus aplicativos, que é um grande recurso hoje, que aproxima, né, e que dá acesso às pessoas a tanta coisa, né, a cultura e a tantas informações. Legal saber disso, não é? Mais uma pergunta importantíssima. Quando a gente está lendo o texto, a gente precisa descobrir qual é o assunto central.
todo texto tem um assunto principal. Qual é o assunto principal desta letra de canção, dessa música? Será que seriam as crianças que são semente do amanhã? Ela fala disso, mas esse é o assunto central. A música toda faz a gente pensar que as crianças são sementes do amanhã? Será que a música faz a gente pensar que a crença no futuro, que acreditar no futuro, ter esperança e persistir deve ser a nossa maior força? Será que a música faz a gente pensar nisso, que acreditar no futuro, ter esperança e persistir é o que devemos fazer? Ou será que a canção faz a gente pensar na união entre as pessoas? São as pessoas unidas que devem fazer as coisas acontecerem, que devem efetivar as grandes transformações. No que você sentiu como centralidade e como principal nessa letra de canção? Sim, não é tão difícil. A música fala principalmente nessa crença no futuro, nessa esperança que a gente não deve perder nunca, nessa persistência que deve ser a nossa força. Tanto que o título diz: nunca pare de sonhar. Acredite no futuro, tenha esperança, persista. Né? Essa é a informação central, sem dúvida. Com todas essas informações, a gente conclui que a música Nunca Pare de Sonhar, então, é um texto poético. E quando a gente chega nessas informações, quando a gente centraliza, concentra o conteúdo, né, o aprendizado, a gente para e faz um registro. Então agora é hora de você pegar o seu caderno, pegar o seu material de escrita, lápis ou caneta, como preferir, e registrar. Nós vamos colocar algumas informações principais, que daqui para frente, como a gente já fazia antes, você vai manter. Nós precisamos começar inserindo a data. É muito importante colocar o dia de hoje para que você se organize quando precisar buscar essa informação. Também é importante que você coloque o título, qual é o assunto da aula de hoje. E a aula de língua portuguesa de hoje está falando de letra de canção, como um gênero textual. E aí, a informação central do que a gente conversou também. A música Nunca Pare de Sonhar é um texto poético. Então, eu quero que vocês agora dediquem um tempinho copiando essa informação. Vamos lá? Ok. A partir da cópia dessa informação, o que a gente vai fazer agora é pensar neste texto poético. Por se tratar, então, de um texto lírico, né, que vai nos levar para a ideia de sensibilidade, de mexer com as nossas emoções, de fazer reflexões sobre a vida, por ter esse movimento com os nossos sentimentos, ele tem características muito específicas. O texto poético deve ter uma estrutura que a gente já conversou e eu quero relembrar rapidinho com vocês. Vocês lembram de já ter visto comigo ou com a professora Vanice, ou até mesmo com a sua professora na escola, sobre texto poético? É importante a gente relembrar que ele tem uma estrutura assim. Por exemplo, todo texto poético é formado por estrofes. Aqui eu sinalizo a primeira estrofe. O que é uma estrofe? Lembra-se? É esse conjunto de linhas, olha,
Olha como o nosso poema, o texto, repare na estrutura dele, como ele está separado em blocos. Eu tenho 3 blocos aí. Essa é a primeira estrofe. E se você observar, essa estrofe tem 4 linhas, que são conhecidas como versos. Cada uma dessas 4 linhas compõe um verso, e os 4 versos compõem a estrofe. Então, nós temos a primeira estrofe com 4 versos, a segunda estrofe também com 4 versos, repare, e a última estrofe com apenas 3 versos, certo? Então, o texto poético ele tem como característica ser formado por estrofes e versos. São os versos que formam a estrofe e são as estrofes que formam um texto poético, ok? Muito bem. Com essa informação, a gente vai observar mais um elemento. Além de entender que o texto poético é composto por versos e estrofes, a gente tem o elemento rimas. O texto poético é composto por versos, estrofes e alguns textos poéticos possuem rimas. Será que o texto poético da letra de canção Nunca Pare de Sonhar tem rimas? Você identificou? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá? A letra da canção diz assim: Ontem, o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, que esse tempo vai passar. Não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Identificou alguma rima? Sim? Vou te ajudar. Primeira estrofe temos: para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere não, nem pare de sonhar. Passar, sonhar. É uma rima entre essas duas palavras identificada pelo som que elas fazem. Passar, sonhar. Essa combinação de sons semelhantes é que tornam a rima identificável nos versos do poema. Vamos para a segunda estrofe? Ali a gente tem: deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Brilhar, olhar. Brilhar, olhar. Ouviu? A combinação sonora de brilhar, olhar é muito semelhante e é por isso que essas duas palavras fazem a rima da segunda estrofe. A rima da terceira estrofe está combinada com o verso da segunda estrofe. Observe. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Virá, será. Essa é uma combinação de rimas muito diferente, né? Porque pega um verso de uma estrofe e um verso de outra estrofe. Não é comum, mas a semelhança sonora é que nos ajuda a identificar, certo? Então, rimas também compõem os textos poéticos. Versos, estrofes e rimas, ok? Com essa informação, lembrada, relembrada, aprendida, vamos para o registro. A gente já tinha registrado no nosso caderno a data, o título do assunto, letra de canção, e a informação: a música Nunca Pare de Sonhar é um texto poético. Agora a gente vai acrescentar essa última informação. O texto poético é composto por versos, estrofes e rimas, certo? Vou deixar marcadinho aqui qual é a linha que você vai copiar agora no seu caderno e um tempinho para você fazer esse registro. Vamos lá?
Ok. Com as informações registradas, eu trouxe um trechinho da música, um verso que eu separei aqui em 3 linhas, mas ele é um verso só, porque eu queria conversar com vocês sobre essa ideia. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Fé é um sentimento que nos move, independente da nossa orientação religiosa, independente da religião ou da forma de nos relacionarmos com o transcendente de cada um. Independente disso, é a fé que nos move. A gente pode ter fé no transcendente, que chamamos de Deus, que chamamos de Oxalá, que chamamos de Jeová, independente desse nome ou desse ser que a gente acredite, eu posso ter fé na vida, eu posso ter fé nas coisas que eu faço, no meu trabalho, na minha forma de ver o mundo. Concordam? Então, fé é um sentimento que nos move. A fé, acreditar naquilo com toda a força, é algo que a gente não pode perder. Nunca. Ok. E aí essa palavra me chamou tanto a atenção que eu quis trazer para analisar ela com vocês. Fé. Vamos pensar sobre ela? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Chamo a atenção de vocês para a escrita da palavra fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Reconheceu? A palavrinha fé das 3 frases eu coloquei em destaque. Fé. Usa 2 letras, identificaram? Vamos prestar atenção nela sozinha? Na palavra sozinha? Eu posso ter a palavra sozinha, fé, e entendê-la como esse sentimento que nos move, que nos movimenta. Mas eu quero mostrar para vocês que a palavra fé pode também ser uma sílaba, ou seja, um pedaço de outra palavra. Olha a mesma palavra fé, agora em forma de sílaba, em café, uma bebida. E olha a palavra fé, forma de sílaba, na palavra ter fé. Então eu posso ter fé como palavra, mas posso ter ela como sílaba. Identificam aqui, ó, café, café, ter fé. Tefé é uma cidade do nosso estado do Amazonas, né? Aqui no Brasil, nosso estado brasileiro, por isso eu chamei de nosso. No Brasil, no estado do Amazonas, há uma cidade que se chama Tefé. O que eu estou chamando a atenção de vocês é para a escrita da palavra fé ou da sílaba fé. Fé pode ser uma palavra com o significado desse sentimento que nos movimenta, né, que nos faz acreditar, como pode compor outras palavras como sílaba. Sílaba final, café, tefé, ou até em outros lugares da palavra, olha só. Aqui chamando a atenção, fé, café, tefé. Sílabas finais, palavra sozinha e 2 sílabas com a mesma escrita. Posso colocar a palavra fé em outras palavras. Vamos identificar? Para isso, eu quero chamar a atenção para vocês de um sinal ali, um símbolo, um sinalzinho gráfico que aparece em cima da letra E, da vogal E. Esse sinal é que dá para a letra E esse som aberto.
Eu estou fazendo até com a mão porque ele é representado pelo movimento da boca. Fé, fé. Eu deixo o som sair e o som do E fica é. Por isso que eu digo que é um sinal que abre a voz, abre a saída do som. Fé pode ter esse som da letra E, fé, com o sinal gráfico. Mas se eu tirar o sinal gráfico, eu mudo o som da letra E em algumas situações. E eu faço a seguinte leitura. Fê. Sem o acento, dependendo de onde a sílaba estiver, eu posso ler esta sílaba como fê. Sem aquele sinal, a palavra muda de som. Em vez da letra E ficar aberta, ela fica com o som dela de origem, E. E aí a sílaba ficou fê. Parece difícil, mas não é. Vamos analisar isso numa escrita de palavra. Vejam nessas situações aqui. Nessas situações eu tenho 3 palavras em que a sílaba fê aparece e não está acentuada. Porém, ela pode ter um som tanto aberto como fechado. Não se preocupem, porque o importante aqui é a gente identificar as letras que formam tanto a sílaba fé como a sílaba fê, ok? Então, nós temos, já identificaram a imagem? A palavra feliz, feliz. Olha a sílaba lá, ó. Feliz. Sem acento, o som do E, fê. Combinação do F e do E, fê, feliz. A segunda imagem, identificaram? São confetes, pedacinhos coloridos de papel, né? Que a gente brinca no carnaval ou em festas em geral. A palavra confete, no singular, ela está marcada com a sílaba fê, mas na hora de ler a palavra, o som do E é aberto. Mas, professora, não tem acento. Não tem problema. Numa outra hora, num outro momento, a gente aprende quando as palavras estão ou não acentuadas. O importante é você conhecer e identificar a sílaba fê, mesmo que aqui na hora de eu ler a palavra, eu leia fé, confete. O mesmo acontece no nome desta outra imagem aqui, da última imagem. Já identificaram? É um bebê ainda no útero materno. Quando o bebê está sendo gerado, ainda está se desenvolvendo dentro do útero, ele recebe a classificação, o nome científico de feto. Olha a palavra feto. As letras F e E, a sílaba fê, não acentuada, mas com o som aberto. Feto. Desses nossos exemplos, fé, café, ter fé, feliz, confete, feto, o que eu queria chamar a atenção para vocês é da combinação das letras F e E, formando a palavra fê ou fé, formando a sílaba fê ou a sílaba fé. Ok? Muito bem, vamos adiante. Depois que a gente experimentou, visualizou e percebeu a escrita da palavra fê, escrita da palavra fé, das sílabas, né? Fé e fé, compondo ou não palavras, a gente vai registrar e produzir. Vamos lá? A sua tarefa agora é a seguinte: você vai copiar essas informações e completar as palavras que estão ali somente com a sílaba fê. Lembre-se, em algumas situações, pode ser que você precise acentuar a sílaba fê, acentuar a letra E, para que combine com a palavra fé, certo? E a sílaba fé combine com a palavra utilizando esse som, tá bom? Para te ajudar, atenção na escrita das palavras. Se eu colocar aqui a sílaba fê, no início dessa primeira palavra, eu terei Felipe. A segunda palavra, felicidade. A terceira palavra, fedorento. Todas iniciando com a sílaba fê. Na segunda coluna, vocês têm café.
abafe e grife. Certo? Grife, marca. Abafe, de abafar. Abafe o vapor da panela. E café, a bebida. Ok? Um tempinho para você copiar e registrar essas informações. Vamos lá? Agora que você já realizou a atividade, vamos corrigir? Confiram lá. Felipe, felicidade, fedorento. Nenhuma delas você precisou acentuar. Na segunda coluna, café, abafe, grife. Ok? Deu certo? Muito bem. E, para encerrar a nossa aula, a gente chega naquela imagem final. E aí? Vamos repensar sobre isso? Vamos trazer para a nossa vida e pensar sobre o que é que a gente está valorizando? É um ponto que gasta a nossa energia, que prende a nossa atenção e esquecendo de todas as outras possibilidades ao nosso redor? Hora de pensar sobre isso. Nunca pare de sonhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Fiquem bem, fiquem em paz e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!